Bem, pessoal, né? Aqui é a segunda parte. A primeira parte a gente falou, né, dos administradores do lado direito, né? O que que eles fazem? Eles mantêm os prisioneiros presos aqui no planeta Terra, sabe? E eles ali vão nutrindo esses presos através de esperança para eles se prenderem mais aqui, sabe? E eles vão se declinando cada vez mais aqui, porque segundo a lei da entropia, né, que é a lei da termodinâmica, as coisas tendem a dar da ordem para a desordem, ou seja, nós estamos indo da juventude ao envelhecimento. Aí o que é que acontece? Isso aí está no padrão, meu irmão, sabe? É, de forma global, sabe? Isso aí está no padrão a nível global, sabe? E o que é que acontece? Acontece que, por mais que você, né, tenha dinheiro, seja bem sucedido, alcance uma promessa, aí uma tendência é que lá na frente você vai envelhecer, né? Você vai estar perdendo força. Você vê, é tipo assim, um avesso, né? Aqui a gente tem esperança de gozar da vida, assim, ainda aqui no planeta Terra. Só que é o seguinte, meu irmão, não vale a pena você ter fortunas e mais fortuna, quando na verdade lá na frente a morte te espera, né? Então é tipo uma ilusão, né? Você aqui, você quer ganhar na Mega Sena, você quer isso, quer aquilo, quer todo mundo quer, eu quero também. Só que é o seguinte, a realidade é que vamos deixar esse planeta e nós estamos, os 7 bilhões de seres humanos, estamos presos aqui e estamos em estado de declínio, segundo essa lei aí chamada de entropia, né? Que ela está nos estragando para o envelhecimento, para a força, né? De está nos estragando para a falta de força. A verdade é essa aqui, a palavra é essa, a falta de força. Aí o que é que acontece? Mais os 7 bilhões de seres humanos aqui, eles sempre têm sonhos, né? Não importa se você está com certa idade, nós temos sonhos, nós temos esperança ainda nesse mundo, sendo que muita coisa pode acontecer para frustrar nosso sonho, tá entendendo? Por exemplo, lá na Ucrânia mesmo, né, infelizmente, alguns sonhos ali foram interrompidos por conta da guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Que tinha gente ali, que tem gente, claro, que não tem nada a ver com essa bagunça dessa guerra aí entre Rússia e Ucrânia. Então o que é que acontece, pessoal? A gente somos nutridos pelo mundo espiritual para tentar ficar nesse mundo aqui, sendo que aqui nós vamos ser afligidos, aqui nós vamos estar em um estado de angústia, e um inferno, né? Um inferno. E a gente não vai perceber muito isso aí por conta, né, de algumas situações aqui, na verdade, a gente não consegue perceber e acreditamos sim em sonhos, em esperança, que na verdade pode se findar por inúmeras coisas. Uma delas que é fatal é a morte. Não tem para onde correr. Nós estamos indo em direção a ela. E nada que a gente possa fazer vai mudar. Muito por conta de que todos os seres humanos morrem. Já nascemos morrendo. Tá entendendo? Então assim, pessoal. Mas o bom dessa terra aqui, nesse planeta prisão aqui, é que na verdade é o seguinte, você pode alcançar as promessas de Deus, tá entendendo? E quando você alcança a promessa de Deus, aí sim você alcança testemunho. Foi o que Jó disse, né? O que foi que Jó disse? Jó disse o seguinte: antes eu ouvia falar de ti, hoje os meus olhos te veem. Ou seja, Jó adquiriu experiência, tá entendendo? Coisa que Jó não tinha experiência com Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus, mas não tinha experiência. Mas ele alcançou o que? Aí a Bíblia diz lá em Hebreus que os antigos alcançaram o que? Alcançaram testemunho, tá entendendo? E é o testemunho que vai deixar legado, tá entendendo? Então, na verdade, isso aí, na verdade, é a grandeza, né? Isso aí, na verdade, é o fato principal, né, de estarmos aqui, de alcançarmos testemunho. Tem pessoas não, tem pessoas que ela quer alcançar as promessas, mas ela está meio confusa, elas querem alcançar a promessa para quê? Tá entendendo? Para que vocês querem alcançar a promessa? Então, uma forma de se prender a esse mundo é tentar ficar rico, buscar o materialismo, buscar o gozo físico. Então, com isso aí, os espíritos administradores da direita, ele consegue manter ali os ratinhos ali, né?
com aquelas poucas nutrições que eles vão dando ali aos ratinhos humanos. Esses ratinhos humanos ali, eles ficam se prendendo com as migalhas, né? Vão comendo ali e tal. Mas o principal aqui é você ter testemunho de Deus, alcançar a promessa e entender o mecanismo do processo de como é que Deus trabalha na vida de cada um individualmente dos 7 bilhões de seres humanos aqui. Tá entendendo? Então, os espíritos da direita é aqueles que vai nos deixar presos a esse mundo. Preso por conta de que nós temos que, muitas vezes, viemos para a Terra para alcançar a promessa. Viemos para a Terra até para ser castigado mesmo, né? Viemos para a Terra, né, para ser iludido, né? Muitos aí estão na ilusão, enfim. E aí, cada um aprenda da forma que tem que ser aprendida. Porque assim, muitas vezes você vai falar, pô, mas eu não concordo com o que você está falando, que você está me deixando confuso. Não. Paulo, ele trouxe revelações que ele não tinha lidado com os judeus com essas revelações. Essas revelações foi dada a ele por conta de Jesus. E quando você traz algo novo, né, para um sistema arcaico, um sistema já montado, eles vão ficar confusos, não vão concordar com você. E talvez o que eu estou falando aqui, vocês não concordem comigo, mas aqui é um planeta prisão, né? Que dentro desse planeta tem 7 bilhões de seres humanos também presos dentro de tabernáculos físicos, estão trancafiados, seus espíritos estão presos. Tá entendendo? Então, por estar preso os espíritos, a única forma de ele inverter essa situação é se auto-espiritualizando, jejuando, orando ali na Bíblia, de alguma forma se espiritualizando. Para quê? Para que o espírito dele se nutra com a energia espiritual e ele aí, né, entre em contato com o Criador. Tá entendendo? Aí o que é que acontece? Muitas vezes você pode entrar em contato com o Criador muito por conta de algum perigo, de alguma perseguição. Isso te obriga de forma direta para você buscar Deus. Um perigo, uma ameaça, alguma coisa. Mas quando você busca Deus espontaneamente, aí sim você está assim, se auto-energizando, sabe? Criando uma aura, criando uma sinergia. E com essa sinergia você vai estar nutrindo o mundo espiritual, sabe? E você nutrindo o mundo espiritual, ele vai estar assim, se alimentando disso. Só que aqui você está no estado inverso, você está nutrindo o seu lado espiritual e sua carne está sendo desfinhada. Vocês estão entendendo? De um lado a carne vai ser desfinhada, por exemplo. Jejuar não é bom, né? Você sabe que jejuar não é bom. Mas o que é que acontece? Quando você jejua, você está desfinhando sua matéria, você está castigando sua matéria, você está, na verdade, surrando ela. De alguma forma, Paulo falou isso. Mas o seu espírito vai estar o quê? Ele vai estar, né, aflorado, né? Vai estar aí de forma cada vez mais forte, tá entendendo? O seu espírito vai estar se fortalecendo. E com isso aí você ficar desapegado desse mundo físico. Se as promessas vierem para você e você ficar rico com alguma coisa, você vai saber lidar com essas promessas, né? E ficar dentro do padrão espiritual. Porque assim, quando Davi, ele na verdade alcançou a promessa de Deus, né? Enquanto Davi estava sendo perseguido por Saul, ele era um homem espiritual, né? Buscava a Deus e tal. Mas depois que Davi alcançou a promessa, ele se tornou de novo carnal. Tá entendendo? Ele aflorou o lado que Deus não queria que ele aflorasse. E aí ele cometeu pecado. Tá? Gideão é a mesma coisa, né? Gideão, todos, Salomão, todos eles se desaguaram nas mulheres. Tá entendendo? Que é uma fraqueza inata do homem, né? O homem tem testosterona, não tem para onde correr. Tá entendendo? Mas isso aí pode ser sim equilibrado quando você tem a mente de Cristo. Tá entendendo? Aí o que é que acontece? Aí você alcança a promessa, tem uns que se mantêm espiritual como Jó. Jó com toda a riqueza, Jó continua com aquele mesmo padrão de mente, sabe? Você vê que Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Pronto, o padrão de Jó, tá entendendo? Só que o padrão de Davi foi diferente. Você vê que o padrão de José foi sofrendo, e quando ele alcançou, ele não se desviou de Deus. Ele tinha uma consciência espiritual, como Jó teve consciência espiritual, coisa que Davi não teve consciência espiritual. Porque são dois mundos diferentes, né? Tá entendendo?
depois que Davi conseguiu aí se tornar rei, ele virou a cabeça. E o que é que acontece com isso? Acontece com isso o seguinte, que aqui, né, no exato momento que você dá mais razão à carne, você fica mais preso a esse mundo e passa a sofrer mais e teme mais a morte e o que você mais teme é o que pode vir a acontecer com você, sabe? Mas do outro lado, quando você aflora o lado espiritual, você se desmaterializa, sabe? Você se desprende do materialismo e não teme muita morte, porque Paulo mesmo não temeu a morte. Ele falou assim, rapaz, se eu partir para Deus aqui agora, para mim é bom. Paulo falou isso, mas por conta dos irmãos ele quis ficar, né? Isso aí tem Filipenses. Então, o mundo espiritual da direita, eles mantêm os presos aqui em cárcere privado, né? Para alguns vão ser castigados, outros vão vir aqui para alcançar promessa, outros vão ficar aqui iludidos, sabe? E desenganados. Outros vão ficar aqui, né? Correndo atrás do nada, tá entendendo? E outros, Deus vai permitir que a sua misericórdia o alcance, tá entendendo? E essa misericórdia alcançando esse aí vai dar testemunho de Deus. É tudo como Deus quer, sabe? E outros aqui vêm com missões curtas, outros vêm com missões longas, outros vêm com missões diferentes. Cada um tem sua missão aqui na Terra, mesmo, sabe? E a vida, ela é computada, ela é distribuída conforme Deus queira. E cada um parte dentro do padrão que Deus quer que parta, sabe? Tem pessoas que vai partir disso, tem pessoas que vai partir daquilo. Ou seja, a entrada para esse mundo aqui é a mulher, mas a saída, meu irmão, um pantilhão de saída, por exemplo, tem um exército, né? A pessoa pode morrer afogado, sabe? Pode morrer de susto, a pessoa pode morrer aí engasgado, enfim, pode morrer de... Muitas vezes você tem que morrer de uma coisa, na verdade você não vai morrer disso, você morre de outra. Vocês estão entendendo? Mas aqui na Terra, que é uma prisão, onde o seu espírito está dentro desse tabernáculo planetário, que é só matéria, que o seu espírito ele só é aflorado quando você, na verdade, diminui o poder da matéria, da carne, através de oração, jejum, sabe? E sacrifício, como o Paulo falou, aí sim você vai estar nutrindo o mundo espiritual, o que eles querem, né? Mas quando você está na carne, na verdade, eles se afastam de você muito por conta do pecado, né? Esses espíritos aí, eles não conseguem ter mecanismo de força para poder atuar e te beneficiar aqui, né? Muito por conta de que você está na carne. Mas se você for um escolhido, um eleito, tiver, Deus tem um propósito, um plano a seu favor, o escolhido, ele é raro, mas é tipo ouro, é raro, mas existe. E só Deus pode tocar no escolhido. Quem tocar no escolhido realmente, que não é todos, né? Tem gente que fica se auto-intitulando como escolhido de Deus, quando na verdade não é. Meu irmão, não toque no escolhido de Deus, porque vai sofrer você e toda a sua descendência. Tá entendendo? Não toque. Porque o escolhido de Deus realmente ele tem ele tem um segredo com Deus, sabe? E só Deus ele pode tocar. Você vê que Paulo, ele só morreu no dia que Deus quis. Você vai ver também que Saul o tempo todo tentando no encalço de Davi, tentando matar Davi, não conseguiu. Porque são escolhidos, sabe? E por você ser escolhido, os planos de Deus vai ter que se concretizar na sua vida, os propósitos de Deus vai ter que se concretizar na sua vida para se cumprir a palavra de Deus, porque Deus é soberano. Eu acredito que Deus é soberano, mas se você tem seus argumentos aí, né, que anda dizendo que não, que tem livre-arbítrio, né, que você é arminiano, tá, é problema seu, meu irmão. Aí você tem tanto livre-arbítrio, imagine se seu coração resolver parar agora, né? Aí você manda ele reativar de novo para ver se ele vai ser reativado de novo. Então, pessoal, assim, né? Então, esse espírito da direita, ele faz isso. E o que é que faz os administradores da esquerda? Por exemplo, quando o espírito ele deixa essa matéria, morre uma pessoa, por exemplo, morre uma pessoa. Aí acontece que essa pessoa que morreu, né?
Morreu a matéria, mas o espírito ele volta para onde? Para os planos espirituais. E no mundo espiritual ele vai sim se ajuntar a um desses dois lados. Existe o lado direito, existe o lado esquerdo. E aí que esse espírito, que ele na verdade deixou o corpo, deixou o tabernáculo, ele vai ver que é infindavelmente, sabe, melhor para um espírito ele não tá dentro de uma matéria, sabe? Não está dentro de um tabernáculo físico, tá entendendo? E ele vai se sentir extremamente livre, voando, sabe? Cheio de gozo, cheio de energia, realmente no estado pleno e da plenitude espiritual. Que aqui nós não vivemos isso. Aqui a Bíblia diz que nós estamos sujeitos a dores, aflições e sofrimento. Ao envelhecimento tem uma série de situações. Mas quando o espírito ele sai, sabe? Ele vê que é melhor para ele. E o que é que esse espírito muitas vezes faz? Muitas vezes esse espírito, eles querem ainda salvar outros seres humanos. E aí por ele querer salvar esses outros seres humanos, ele vai fazer parte aí de algum dos lados, sabe? E aí ele vai se unir com o lado esquerdo, que são os espíritos que eles vão tentar tirar outros seres humanos e outros espíritos dentro da matéria, através de acidente, né? Através de confusão, de briga, disso, de aquilo. Ou seja, ele vai tentar tirar os espíritos dentro da matéria e vai. Aí eles vão se tornar o quê? Eles vão se tornar espíritos praticamente demoníacos dentro do padrão humano. O ser humano olhando para um espírito que está atuando, olha como é né, a cortina de vidro espiritual. O espírito ele quer livrar o homem da matéria. Tá entendendo? Ele quer livrar o homem da matéria. Só que aqui o homem ele não entende que lá é melhor. O espírito que já está lá, que agora se uniu com o lado esquerdo, ele quer tirar alguém que ele acha que tem que tirar e essa pessoa passar para o lado de vida espiritual do lado de lá, que é infindavelmente melhor. Só que o homem que está aqui, por não entender nada disso, ele não quer morrer. Você está entendendo? Ele não quer morrer, ele quer viver, então ele vai dar tudo por tudo para viver, né? E aí ele vai relutar, né? Ele vai relutar com a doença, ele vai relutar para não envelhecer, ele vai, de alguma forma, ele vai lutar para não partir. Ele vai criar uma resistência espiritual, uma resiliência espiritual. E esse espírito que está aqui, claro, né? Se ele ficar aqui, ele vai se enfraquecer. Não tem energia para ele, pô. Tá entendendo? Porque a energia que está vindo desse espírito aqui, muitas vezes, ele vai ser absorvido ainda pelo quê? Pelo lado direito. Porque esse espírito aqui, que está dentro de uma matéria, com medo de morrer, ele vai aflorar o lado espiritual e vai beneficiar o quê? O lado direito, que é o lado da ordem. O lado esquerdo é o lado da desordem, da bagunça. É onde esses espíritos que depois que saem e vê que lá é melhor, eles querem tirar alguém daqui da terra e não pode, não existe ordem para isso. Tá entendendo? Você vai ver que Saul, né? Saul depois que Deus abandona ele vai procurar uma cartomante lá e tal. E de repente a cartomante incorpora lá o profeta Samuel e fala, né? Amanhã você vai estar aqui com a gente, sabe? Aí houve uma legalidade. Né? Então o espírito de direita foi lá e tirou ele, porque chegou o dia dele, desordenou lá e tirou. Mas quando o espírito de esquerda quer tirar o espírito que está encarcerado na matéria, da matéria, aí não. Aí os espíritos de direita, que é os espíritos de ordem, ele vai na verdade, né, se contrapor, né? E como tipo assim, os mantenedores da ordem espirituais, que são os espíritos da direita, eles vão, na verdade, se opor a esses espíritos de esquerda. E esse espírito de esquerda vai virar o quê? Um espírito espectro, sabe? Eles vão virar espírito escuro, pô. Porque eles quiseram fazer isso aí. Tá entendendo? Ele acha injusto os espíritos que estão aqui presos na matéria tá aqui na matéria sofrendo. Eles acham injusto. Pô, fulano de tal tá sofrendo, aquele espírito tá sofrendo. Ele vê isso aí. No aspecto de vida, de cortina espiritual de vida. Então, eles estão vendo que estão sofrendo, eles querem tirar, eles ficam angustiados.
Mas só que até as orações que esses espíritos fazem para não morrer, né, em suas matérias, para não se desprender de suas matérias, porque eles ficam aqui na esperança de galgar alguma espécie de promessa, né, galgar alguma espécie, né, de conquista, tal. Então eles não querem morrer como ser humano e os espíritos se libertam. E quando eles vão fazer oração para ele não morrer, a Jequidama, né, a sinergia, a energia vai ser consumida pelo lado direito, porque é o lado legal, tá entendendo? Já o lado esquerdo dos espíritos, na verdade, eles não jogam sujo. Simplesmente eles querem libertação desses espíritos que estão presos, confinados na matéria. E aí fica esse jogo né, aí, de divisão, né, de cortina, né, de fronteira espiritual de vidro, aonde os espíritos da esquerda acham que esses espíritos têm que ser libertos porque eles estão sofrendo, e realmente eles estão sofrendo, por mais que o cara seja bilionário, trilionário aqui, ele está sofrendo e a tendência é sofrer mais porque eles vão envelhecer. O espírito falou, não, rapaz, que é melhor, mas só que ele não pode fazer isso. A ordem tem que vir de Deus. Aí quando Deus ele libera lá a libertação de 1000 espíritos aqui na Terra, cada um vai morrer de uma forma. E esses espíritos eles vão ser recolhidos.